todo mundo tem algum conceito de certo ou errado que vem da imagem de Deus no coração. Então, alguns podem ter até prazer em saber que é o certo, mas eles simplesmente não conseguem. Porque o pecado de tal maneira nos afetou, que mesmo pessoas como os judeus, que receberam a revelação de Deus e o pacto, eles vivem nessa situação descrita por Paulo, claro, depois que os olhos foram abertos. Era assim que Paulo vivia. Era assim que ele vivia. E essa era a verdade a respeito dele. O conhecimento que a lei traz, está aí o resumo, né, do que eu acabei de dizer. As declarações de Paulo, que ele é carnal, ele é escravo do pecado. É claro que ele não está descrevendo a vida do crente, né? O crente pode dizer isso, que ele é carnal, escravo do pecado, que ele é incapaz de fazer o que gostaria, que não há nenhum bem nele, que o mal reside nele e o faz prisioneiro da lei do pecado, ainda que conheça e goste da lei de Deus. E o grito final, no verso 25, né? Verso 24, quem me livrará? É uma pergunta de quem não conhece a resposta, não é? Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a função da lei, mostrar a total depravação da raça humana. Essa passagem aqui do verso 25, o início do verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, eu até coloquei entre parênteses aqui na minha Bíblia, isso aqui já é o apóstolo Paulo sussurrando no ouvido do eu. Eu já sei a resposta, mas só vou dizer no capítulo 8. Né? Graças a Deus por... Quer ver, se você colocar um parênteses aí, tira. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê como faz, a sequência fica clara, né? Verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Lá no meio, Paulo não aguenta esperar e diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele sussurra qual é a solução que ele vai dizer no capítulo 8, verso 1. Veja o contraste. Agora, mais uma vez, aquele agora escatológico. Né? O agora introduz o tempo da salvação e da redenção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que ele acabou de descrever é a condenação dos que não estão em Cristo Jesus, que estão debaixo da lei. Mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, agora eles botaram Espírito com E maiúsculo, né? Porque agora está correto. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Isso que ele acabou de descrever no capítulo 7. E do qual nós estamos livres. Então, se a sua vida está igual a Romanos 7, eu tenho uma notícia, irmão, para você. Se sua vida é igual a Romanos 7, tem alguma coisa errada, porque o eu de Romanos 7 só perde. Só perde, ele não acerta uma. Se você está querendo achar um lugar para dizer que expresse o conflito que você sente na luta contra o pecado, e que eu também tenho, Gálatas 5 é um bom lugar para começar. Mas aqui é o desespero do homem debaixo da lei, que não conhece a graça de Deus, está preso pela condenação da lei, e a única forma dele escapar é se ele se unir a Cristo e pertencer a Cristo, o outro homem, porque enquanto ele não se libertar da lei, ele não vai poder viver para Deus em novidade de espírito. Bom, vamos para o fim. Eu só queria fazer um contraste aqui, ó. No capítulo 7, verso 14, Paulo diz, eu sou carnal. Mas no capítulo 8, onde ele fala da vida cristã normal, ele diz, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. No capítulo 7, verso 14, Paulo diz, eu sou vendido à escravidão do pecado, sou prisioneiro da lei do pecado e sou escravo da lei do pecado. Olha o que ele diz no capítulo 6, verso 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E no capítulo 6, verso 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, etc. Então, você percebe que a experiência de Romanos 7 não é a descrição da experiência cristã. Você encontra isso no 6 e no 8. Mas no 7 é um parênteses para descrever o papel da lei e mostrar a depravação total de nosso coração, que é um dos pontos principais da reforma protestante, muito embora eu sei que nem Lutero nem Calvino usaram Romanos 7 para falar a respeito da depravação total. Eles entendiam isso aí como uma demonstração realmente da profundidade do pecado em nosso coração. Mas isso ficou para os que vieram depois, não é? Para
usar esse capítulo também desta forma. Então, deixe-me terminar. A experiência aqui descrita é de constante derrota e fracasso, não de quedas e vitórias ocasionais, é um retrato da total impotência para fazer o bem e o certo e para resistir ao pecado. O quadro não combina com o retrato que temos de Paulo em suas cartas no livro de Atos, nem o que ele ensina em Romanos 6 sobre a libertação do domínio do pecado. O que é que Paulo descreve aqui? A derrota que vive, aqui é importante, estamos concluindo, a derrota que vive todo aquele que desejar agradar a Deus por suas próprias forças mediante o que é requerido pela lei. Primariamente, Paulo se refere, já vimos, àqueles judeus que nunca compreenderam o alvo da lei e queriam se salvar pelas obras da lei. Segundo, pode ser aplicado aos descrentes que têm elevados padrões morais e que são honestos consigo mesmos, como, por exemplo, os estoicos, ou gente de elevado padrão moral, que não é cristão, mas que eles têm consciência de que eles não conseguem fazer tudo aquilo que a própria consciência diz para eles que é certo. E, antes disso... e agora, finalmente, nós podemos fazer uma aplicação de que essa passagem de Romanos 7 pode ser aplicada para crentes que ainda não aprenderam a viver a morte para o pecado e para a lei mediante a união com Cristo. Deixa eu explicar isso aqui para não parecer que eu estou me contradizendo. Romanos 7 não está expressando uma experiência cristã normal. Mas, se você tentar se justificar diante de Deus, se santificar diante de Deus, obter méritos diante de Deus, pelo seu esforço, pela sua competência, pela sua vontade própria, pelo seu domínio pessoal, imediatamente você vai ficar debaixo da lei. E você vai ver que todos os seus melhores esforços e tentativas nunca atingirão um padrão que seja aceitável diante de Deus. A prova disso são as resoluções que você fez no dia 31 de dezembro para esse ano e que você já quebrou todas elas. E não cumpriu nenhuma delas completamente. Todo ano, né? A gente faz resoluções, a gente faz votos, faz promessas, toma decisões e tudo só para ser nocauteado ali na frente pelo pecado. Então, por que muitos cristãos vivem uma vida subcristã? Peca, confessa, não quebra o círculo vicioso do pecado, exatamente porque eles estão vivendo como se estivesse debaixo da lei. O princípio não é esse do esforço pessoal, da minha justiça ou da minha tentativa, mas o princípio é da minha união com Cristo e ressurreição com Ele. E é dessa união com Ele que vem o poder do Espírito Santo, para que eu possa viver uma vida de acordo com o padrão de Deus e dar fruto para a vida eterna, e não mais servir, entregar os meus membros como instrumento do pecado. Nosso coração é tão depravado quanto isso aqui, não é? E, por isso, há necessidade de viver debaixo da graça de Deus. Pronto. Aqui são só os temas que eu já dei para vocês, eu estou só aqui fechando. Aqui uma conclusão que é uma explicação, uma aplicação. Primeiro, os que ainda não perceberam a seriedade e a gravidade de escravidão ao pecado. Um dos efeitos do pecado em nós é que ele cega, para que a gente não consiga, ele avaria o nosso GPS moral. A gente não consegue discernir. A bússola moral, ela fica viciada. A lei de Deus, ela é dada para mostrar a profundidade da corrupção do nosso coração e a necessidade que nós temos de união com Cristo e viver pelo Espírito. Gente vivendo debaixo da lei na escravidão do pecado e pensa que é uma experiência normal cristã, não é. A vida cristã normal não está descrita em Romanos 7, mas em Romanos 8, vida no Espírito. Talvez você tenha lutado para vencer a prática pecaminosa com suas próprias forças e tenha clamado, miserável homem que sou. Que coisa boa. Se você está gritando, miserável homem que sou, você está a caminho de Romanos 8. Você está no fim de Romanos 7, a caminho de Romanos 8. Então, se você está gritando isso, então, amém. É só mais um passo. É você compreender, de fato, a graça de Deus mediante Jesus Cristo no seu coração. Assim como nós recebemos a Cristo pela graça, mediante a fé, também andemos nele. E dele, e somente do Cristo exaltado, é que vem o poder para vencermos o pecado em nossa vida. Amém. Nosso Deus, te damos graças, porque o Senhor nos libertou da lei. Te damos graças